Olá, eu e o Ramon vamos apresentar o nosso projeto de pesquisa. O nosso tema é Massacres em Escolas Brasileiras, análise multifatorial e interativa das motivações dos atiradores. Então, primeiramente, a gente tem o resumo, que eu vou dar uma lida. Tiroteios em escolas são fenômenos em que atiradores invadem uma escola, geralmente alunos ou ex-alunos, e abrem fogo contra todos que estão dentro da instituição. Seus objetivos são matar o maior número de pessoas e, na maioria dos casos, não planejam sair vivos. Embora a prevalência desses casos seja rara, sempre é um evento muito traumático e devastador, justamente pelo local onde acontecem, onde há crianças e adolescentes e deveria ser o ambiente mais seguro em uma sociedade. A causa por trás desses crimes nunca é única, ao contrário, as causas são complexas e, portanto, não devem ser olhadas de forma simplista. Dessa forma, a presente pesquisa se propõe a fazer uma análise multifatorial e interacional das motivações dos perpetradores de tiroteios em escolas, focando no contexto brasileiro. No que diz respeito à metodologia, se trata de uma pesquisa documental de enfoque qualitativo, na qual foi feita uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados PubMed, Cielo e CAPES. Então, na nossa introdução, a gente abordou a nossa intenção de usar o modelo bioecológico de Urie Bronfenbrenner para poder explicar justamente essas causas, essas possíveis causas que levam o indivíduo a cometer um massacre escolar. Então, a gente usa o modelo bioecológico dele para tentar explicar essas interações, esses ambientes. Então, na nossa introdução, a gente também aborda o histórico desses massacres, incluindo Columbine, Realengo e Suzano, né? E a gente pensa no histórico de vida dos atiradores e os fatores de risco para eles terem se tornado atiradores, né? Aqui na justificativa, primeiramente a gente colocou, a gente pensou em alguma ilustração que a gente poderia colocar e optou por colocar a foto das vítimas. Então, à esquerda a gente tem as vítimas de Columbine, à direita, no canto superior, as vítimas de Realengo e na esquerda, na parte inferior, as vítimas do massacre de Suzano. Então, na nossa justificativa, a gente procura principalmente, por meio desse trabalho, identificar os gatilhos para assim poder prevenir novos ataques, novos massacres, principalmente no contexto brasileiro, já que vem havendo um aumento desses casos, né, e uma popularização também na mídia e tudo. E ainda assim há poucas pesquisas, tanto no âmbito internacional, mas no contexto brasileiro mais ainda, é mais difícil encontrar pesquisas sobre isso. Então, acho que a nossa pesquisa é importante nesse sentido. Nossos resultados esperados, a gente espera encontrar como possíveis fatores de risco e causas que levam esses indivíduos, né, a serem atiradores. E a gente, por meio dessa nossa revisão sistemática, a gente acredita que entre as causas vão estar negligência ou abuso da família, disponibilidade de armas de fogo em uma comunidade, mídia violenta, falha das instituições, escolas, centros de correção, para com esses indivíduos e eventos traumáticos em suas vidas, né, quando há esses eventos. Nos nossos objetivos, nosso objetivo geral, fazer uma análise multifatorial e interacional das motivações dos perpetradores de tiroteios em escolas, focando no contexto brasileiro, né? Então, como objetivo específico, a gente tem analisar os fatores de risco para atiradores sob a luz da teoria bioecológica de Urie Bronfenbrenner. Então, a gente usa essa teoria para juntar todas essas causas, né? E discutir 4 textos selecionados que abordam um tema, cada um com uma perspectiva única, fazendo ligação entre eles. Então, esses artigos que a gente selecionou na nossa procura e nas bases de dados. Então, o outro objetivo específico é expor e conscientizar o público sobre a seriedade do problema, ajudando na identificação de comportamentos preditores de potenciais perpetradores de tiroteios em escolas. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Ramon. Então, olá, Rosa, Gabriela, Júlia, bem-vindos à nossa pesquisa. Eu vou dar continuidade à fala da Fran. Então, na metodologia agora. A nossa pesquisa foi uma revisão sistemática com coleta documental, ou seja, artigos, textos, né? E uma abordagem qualitativa. Nós pesquisamos nas bases de dados
os textos, foram 3 bases usadas, a Cielo, a PubMed e a CAPES, e foram selecionados um total de 5 textos, de acordo com nossos critérios de inclusão e exclusão. Então, aqui o de Columbine e Virginia Tech, reflexões com base empírica sobre um fenômeno em expansão. School shooting as a culturally enforced way of expressing suicidal hostile intentions. Passa, por favor, Fran. Violência simbólica, educação e psicologia sociohistórica em movimento aos massacres escolares. E Youth Violence, What We Know and What We Don't Know. E a abordagem ecológica de Uri Ebrofenbender em estudos com famílias. Aqui embaixo nós também colocamos as palavras-chave que a gente usou nas bases de dados, né, para a pesquisa. Então, o que a gente fez foi, basicamente, achar os pontos em comum desses 4 primeiros textos que falam dos massacres em si. E depois, sob a ótica da teoria do Bronfenbrenner, analisar tudo isso de acordo com a teoria dele, do desenvolvimento humano. Pode passar, Fran. Aqui, rapidamente, a proposta de orçamento, os gastos que a gente teria, caso de fato realizasse a pesquisa. E também aqui o nosso cronograma, todas as etapas que a gente passou, que a gente passaria na pesquisa. Agora, as referências. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente agradece. Foi uma experiência bem, assim, diferente, nova, né, para nós, a primeira pesquisa, projeto de pesquisa. A gente aprendeu muita coisa ao longo do trabalho, foi bem legal. Valeu.